Deusas e deuses, muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite. E hoje, com certeza, mais do que especial, eu queria trazer não digo novidade, mas algo disruptivo, como nós somos e vocês sabem, sem mimimi. Então, recebo Maicon e Lucas. Eles contarão a história deles a partir de agora, então não percam. Olhem só. Bem-vindos, obrigadíssima, tá? Primeiro por terem aceitado o convite, por estarem aqui, por serem tão solícitos e tão abertos e entregarem tanto conteúdo maravilhoso. Obrigada. A gente agradece a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. História linda. Muito obrigado por nos receber aqui. A gente está muito contente de poder compartilhar contigo e com teus telespectadores a nossa história. Que massa. Gente, o que eu quero trazer para vocês assim. Bom, primeiramente, Maicon, fala um pouquinho, né, da tua profissão, o que tu fazes, e depois também quero ouvir o Lucas, o que vocês fazem da vida, né? Aquela história assim, a gente também está se conhecendo agora. É importante que o público saiba que a gente faz esse tipo de coisa e que a gente aqui é tão natural quanto a vida real, é sobre isso. Claro. Sabe que lá no Facebook a minha descrição é humano. Eu sou humano, eu sou um ser humano e estou aí para aprender, para errar. E de formação eu sou jornalista há 20 anos já, né? 20 anos. E trabalho hoje como consultor de comunicação. Tenho um foco assim, na área política, corporativa, institucional. É a minha paixão, adoro política. A gente está bem em período eleitoral aí, então... Sim, agora... Estou muito aficionado assim, nesse assunto. Que legal, que máximo. E tu, Lucas? Eu trabalho com habitação de interesse social. Trabalho na Secretaria de Habitação do município de Porto Alegre. Gente, o que é isso? Me fala, porque o nome é, né? Pomposo. É a Secretaria de Habitação do município de Porto Alegre, né? Tá. A gente produz moradia para as pessoas que mais precisam, né? Produz moradia e regulariza as áreas que ainda não estão regularizadas. Pessoas já moram naquele lugar, mas não estão regularizadas naquela área, né? A gente faz a regularização também. Engraçado que a conexão de humanidade dos dois, né? Porque me veio isso agora, assim... ele por um lado no trabalho dele e tu... Sim, comunicação social, né? Pessoas. Poxa, tudo, e ele né? também. Exatamente. Como é que vocês, assim, se conheceram? Como é que foi o início dessa relação, né? Acho que isso é muito importante a gente falar, porque mais do que tudo esse episódio é sobre amor. Então, eu adoraria poder entender um pouquinho mais, né? Nós estamos juntos há quase 10 anos já, eu e o Lucas. A gente se conheceu em 2011, assim, soube da existência um do outro, mas a gente começou a namorar em 2015 e em 2016 a gente casou, papel passado, assim. Então a gente se conheceu pelo Facebook através de amigos em comum. Sério? Assim, foi bem curioso ali, a gente começou a se ver ali na rede social e tal, e daí... eu convidei ele para sair, eu acho, não lembro, ele me convidou para sair e a gente se encontrou e nunca mais se desgrudou, assim. Isso, a gente se conheceu 4 anos antes pelas redes, mas o Maicon na época namorava e eu namorava também. Aí teve uma espera de 4 anos, aí depois o mundo girou, deu voltas, né? A gente acabou se reencontrando e aí começamos a namorar. Sim. E 1 ano depois a gente casou. Que máximo, gente. E esse momento do casamento, né? Assim, a decisão do casamento, porque falando em 2016 ainda era uma coisa incipiente, assim, não era uma coisa tão... Sabe que era em 2015 ainda, a gente se conheceu em março, né? Começou a namorar em março e tem uma história interessante, que uns 6 meses depois eu vi assim, quero casar, quero viver com o Lucas e fazer tudo certinho, né? Assim, tipo, vamos lá, vamos registrar esse casamento e tal. Daí eu lembro que um dia, eu acho que daí já era novembro daquele ano, assim, tinha passado uns 6 meses, e eu falei, mandei um WhatsApp, Lucas, vamos casar, vamos oficializar a nossa relação, vamos morar juntos. E daí já era fim de ano, ele, não, fim de ano é muito complicado, porque... tem festa de fim de ano, ninguém tem agenda pra nada, as pessoas não vão ir, não sei o quê. Depois, vamos casar depois do carnaval. Eu falei, vamos esperar 1 ano. Um ano, se a gente estiver junto, tiver tudo certo, a gente casa. Daí, pra firmar. Isso aí. Entendi. Daí eu acho que na virada do ano a gente marcou pra 21 de março de 2016, que era o mesmo dia que a gente se conheceu. Em 2015, assim, para ter uma data só. Isso. Eu já tenho 300 datas, porque eu casei no civil nenhuma, depois, então é uma função. Sim. Adorei, boa ideia. Daí foi isso, assim, então no mesmo dia a gente casou, acho que era uma terça, quarta-feira, casamos no cartório e tal. Estamos aí quase 10 anos, né? Nossa, gente, muito maravilhoso isso. Tá, e aí vocês
casaram, experimentaram, obviamente que com muito amor, porque ninguém toma essa decisão sem amor, né? Viver juntos, enfrentar todas essas questões que a gente sabe que são muito grandes e ainda, infelizmente, muito presentes. Mas, assim, pensar na multiparentalidade, pensar em queremos ser uma família de fato, no sentido, nem sei se é de fato, mas queremos, né? Enfim, aquela coisa que a gente fala da figurinha, né? Papai e filhotinho, papagaio, cachorro, enfim. Sim. Como é que surgiu isso? Foi aos poucos, assim, eu acho que no mês que a gente casou, o Lucas, um cachorrinho apareceu lá no trabalho dele, um cachorro bem pequeno, lindíssimo, assim, e a gente começou meio que adotando esse cachorro, sabe? A gente já tinha adotado um gato junto, a gente começou primeiro trazendo os bichos. E é sempre então, assim, eu também fiz isso. Eles nos ajudam, né? Claro. Eles nos ajudam muito. E daí veio um gato, depois veio um cachorro, daí depois chegou o Lucas, a gente casou, daí eu morava sozinho, o Lucas veio morar comigo, daí a casa ficou pequena, daí a gente se mudou para outro local. E um ano depois, eu acho que mais ou menos, eu falei pro Lucas que meu grande sonho de vida era ser pai. Eu queria muito ser pai, né? E a gente então pensou, né? Vamos entrar na fila da adoção. Não era algo que a gente queria naquele momento, a gente estava casado acho que fazia 1 ano e pouco, assim. Não, 2 anos já. E a gente, sabe, tava com aquela vontade de seguir a família, e aumentar e ter mais alguém junto, né? Um filho. E a gente conversou com uns amigos que tinham adotado um menino também de 6 anos, naquela época, assim, 2017, isso. E eles falaram assim, vocês não querem agora? Beleza, então agora é a hora de entrar com o pedido de adoção, porque vai levar um tempo, vai levar 3, 4, 5 anos. E a gente, então, tá, beleza, ótimo. Então, em dezembro de 2017, a gente entrou na fila da adoção, fomos habilitados 6 meses depois, né? Passamos por entrevistas com psicólogo, assistente social, palestras de esclarecimento em grupos, né? Com casais e pessoas solteiras interessadas também em adotar. E o tempo foi passando, daí eu acho que acontece aquilo que todo mundo enfrenta, assim, que tá demorando demais, sabe? A gente tá aqui há muito tempo já passou 3 anos, passou 4 anos. E a gente esperou 5 anos até que chegou um e-mail, chegou por e-mail, não chegou uma ligação, dizendo que tinha um menininho aí que tinha chegado para nós, né? Um menino de 1 ano, né? Ele tinha vivido a vida toda num abrigo, né? Desde o nascimento, não teve contato com a família biológica. E esse encontro até hoje, né, eu tinha te comentado, assim, hoje está fazendo 1 ano que a gente conheceu o nosso filho. Ele fez 2 anos aí semana passada, né, então foi um dia bem marcante para nós. Foi o primeiro dia que a gente teve um contato, né, pessoalmente com ele. E como é que faz isso? Tipo assim, como é que entra? Porque eu fico pensando, até te comentei quando a gente conversou por telefone, que em algum momento eu falei pro meu marido que se eu quisesse adotar, né, se a gente quisesse ser outro filho, a gente iria adotar. Eu não ia gestar, né? Mas assim, como é que é isso? Tem diferença? Por exemplo, chega lá para entrar com pedido, tem preconceito? Não tem? Chega ou entra igual? Não, nós sempre fomos tratados da mesma forma como casais héteros, por exemplo, ou pessoas solteiras. A gente chegou lá, tu pega uma ficha de inscrição, aí eles vão te fornecer um documento com a listagem de documentos que eles precisam, e a gente nunca sentiu nenhum tipo de preconceito, nem no processo da adoção, e também pós-adoção também a gente não sentiu isso. Eu sempre comento com o Maicon que hoje em dia a gente lida com uma faixa etária mais ou menos da nossa idade. São os pais dos alunos já são todos da nossa idade, então assim, é uma nova geração que vem com outro pensamento, são pessoas mais progressistas, né? A gente sabe que décadas atrás era diferente e que foram tendo lutas e reconhecimentos, mas que hoje nós já avançamos muito na sociedade. Então realmente a gente não sente nenhum tipo de preconceito, e a gente também tenta não problematizar essa situação, assim, tanto da adoção quanto nós sermos um casal homoafetivo, sabe? Aconteceu tal coisa, ok, vamos embora. Se o Nolan se sentir de alguma forma, a gente vai, filho,
Nós somos uma família normal, nós te amamos, tu tem 2 pais, tem pessoas que têm só um pai, tem pessoas que têm só uma mãe, né? Porque pode ter falecido um dos pais, né? Ou tem pessoas que não tem nenhum pai, nenhuma mãe, tu tem 2 pais. Essa é a tua realidade, é dessa forma que a gente tenta tratar, com maior naturalidade, e ele vai sempre tratar dessa forma com o Nolan, né? Para que ele se sinta seguro com a família que nós construímos junto com ele. Eu percebo, assim, vocês, além de serem pragmáticos, assim, né? Vocês têm uma questão, porque é importante o pessoal saber que se a gente fala de uma fila de 5 anos, é muito, né? Assim, vamos supor, se eu quisesse adotar, eu ia querer para amanhã, né? Sim. Mas assim, então assim, é importante que a gente entenda que um casal homoafetivo não muda, né? Isso é esclarecedor, porque as pessoas ficam, porque se for homoafetivo... As pessoas perguntam muito pra gente isso, vocês tiveram um preconceito lá, digamos assim, deixaram vocês meio de lado e depois que chamaram vocês? Não. A gente entra na fila, se habilita, né? Cumpre todos os requisitos, entra na fila. Então aquilo não interfere o tipo de relação que tu tens, até porque pessoas solteiras também podem adotar. Então entrou na fila, se habilitou, que vale a data da tua habilitação, e claro, daí tem o perfil que a pessoa busca, né? A gente tinha colocado menino ou menina até 5 anos de idade. Vocês esse era o nosso não perfil. se importaram com... Isso, podia ser menino. A gente tinha uma preferência, a gente acha que é mais fácil criar um menino, sabe? Então a gente sempre... Eu sempre achei, eu sou suspeita porque eu queria ter um menino. Isso. Que eu sempre falava com uns amigos, assim, né? Até uns amigos que têm filhas meninas, né? E falam, cara, como é que eu vou ter uma filha menina, não sei pentear o cabelo, fazer trança, roupinha. Não, fora e tal. que assim, todo o frufru, né? Tu aprende, mas são muito mais detalhes. Muito mais detalhes, com certeza. Exatamente. Mas sabe o que eu fiquei pensando? O processo de habilitação, ele é rápido, né? A gente levou 6 meses. Tem pessoas que levam mais tempo, porque às vezes trabalha muito, não consegue fazer as entrevistas, não consegue ir lá, posterga. Mas em 6 meses a gente concluiu o processo e entrou na fila. Então tu imagina, são 6 meses contra 5 anos. Tipo assim, tu te habilita, e o prazo mas igual... começa a contar depois, né? Então a partir desses... Isso. Vamos passar 6 meses, que seria o padrão. Exatamente. Que tu concluiu a habilitação, né? E assim, quando a gente pensa, né? Porque o que eu vejo de vocês, até quando o Lucas traz assim, que a gente procura, acontece uma situação e tal. Natural que ainda existam pessoas, não é o meu caso, eu estava comentando um pouquinho antes aqui da gente começar com eles, que eu falo muito isso desde quando meu filho estava na educação infantil. E as atuais famílias, não são nem novas famílias, são as atuais, né? Como assim? Por exemplo, Dia dos Avós, né? Aí fazia presente na escola lá, para uma avó, um vô. Mas o meu filho, ele tem a madrasta do marido, tem a avó, que é a mãe do marido, tem a minha mãe, tem a esposa do meu pai. Gente, ele tem várias avós, entende? Claro. E aí eu ficava assim, mas como é que a escola não está pensando nisso? Sim. Como é que... o Nolan está na escola. Isso, eu acho que ele ficou 2 semanas em casa com a gente, com a avó, e depois foi para a escola. E é até interessante isso, assim, que para nós foi bem tranquilo, assim, achar uma escola, né, de educação infantil, que a gente adora a escola, que eles também são muito práticos. Ai, que legal. E eu até agora, Dia das Mães, né, em maio, foi a primeira data, assim, e eu até perguntei para pedagoga lá, como é que eu lido com essa questão, como é que a gente faz? A gente ficou na dúvida, a gente manda uma agenda dele para ir no dia, daí ela, não, vai um de vocês, sabe? Daí no Dia dos Pais vai um, vai o outro, sabe? Dividam. Mas assim. tem uma coisa de ele ter uma percepção, não digo assim, obviamente, não é uma questão de gênero, mas do tipo, um é mais, faz um papel mais, que seria o pai, que é aquele que passa a mão, e aquele que é o mais educador, tipo, na minha casa... A gente tem perfis diferentes, a gente tem pelo perfil mesmo. E aí, quem vocês se identificam, quem é mais Eu acho que eu sou o mais rígido, um pouco mais... o coração mole, mais mole, sabe? Eu sou assim com os cachorros, eu sou assim, sabe? Que, tipo, os cachorros dobram ele, o Lucas não, sabe? E quando chegou a criança, daí o Lucas é o cara que... Sempre tem que ter um, na verdade, no casal, né? Sim. Porque senão a coisa degringola e afinal de contas, vocês decidiram educar uma criança e amar essa criança juntos. Acho que isso é o que mais bate, assim. E quando a gente pensa em... a escola foi ótima, que bom, não foi preconceituosa, não foi tipo, e aí, né, um pouco diferente, sei lá.
Vocês não perceberam nada em relação às outras famílias, tipo, outros pais, ou até em datas? Eu acho que eu percebo quando eu vou levar ele na escola, porque o nosso contato é muito ali na hora de entregar ele na escola e na hora de buscar. E aí teve o Dia das Mães que o Maicon foi, mas que também a gente também foi muito pragmático, assim, vai eu, qualquer um que for tranquilo no Dia das Mães, não tem problema. Até uma das madrinhas dele falou assim, por que eles fazem o Dia das Mães, né? Por que eles não fazem então o Dia da Família? Eu falei, não, mas sim, eu não quero mudar a realidade das outras pessoas, entende? Perfeito. Existe as mães ficam loucas pra ir lá no dia delas com os filhos. Então assim, tem que ter esse dia. Vai eu ou vai o Michael, não tem problema. No outro ano, pode ir eu, a gente pode revezar, pode alterar, não tem problema. Então... acho que a gente tenta conduzir de uma forma mais tranquila possível. Sim, até porque assim, tem muitas mães que às vezes também estão trabalhando e o pai vai lá para fazer às vezes. Claro, tipo assim, em casais heterossexuais, então também não é uma, né? Uma questão que agora tu falou assim, existe aí entre vocês quem daqui a pouco fica mais próximo de um lado mais afetivo, que lembre mais a mãe ou lembre mais o pai, né? E realmente a gente sente que, na verdade, que eu sou um pouco mais rígido, que o Michael é um pouco mais afetivo, mais coração, mais mole, e então, no caso, seria o Michael, no caso. Mas eu estava conversando com um colega de trabalho meu esses dias no trabalho e eu estava falando para ele, eu acho que o Michael, ele é mais afetivo e tal, eu acho que ele acaba pegando mais essa figura, se fosse da mãe, né? Mas é o pai mais mole, mas acaba pegando essa figura. E o meu colega de trabalho, que é hétero, que mora com a esposa dele, me falou, cara, mas deixa eu te dizer, na minha casa eu moro com a minha esposa, e quem faz a figura da mãe sou eu, porque eu sou mais mole, a minha esposa é mais rígida, e ela cobra mais, ela é mais como se fosse o homem da casa do que eu. Mas então perfeito. Assim, eu realmente faço as vias da mãe, eu tenho certeza que é eu que faço, é eu que penteio as minhas filhas para ir pro colégio, ele me falou, então tipo assim, cada família tem a sua composição, entende? Não, e definitivamente, essas questões elas caíram por terra, né? Porque assim, eu me identifico com isso. Eu sou o homem da relação, eu sou a que coloca a regra, que faz tudo, né? O meu marido é o coração mole. Isso é coisa do passado. O que importa é que cada pessoa tem o seu perfil, né? A sua característica, né? E eu acho que o aceitar, né? E uma coisa que me vem assim, tomaram a decisão, parceiros, né? Super amor. Uma relação aí duradoura, né? Porque hoje uma relação que dura mais do que X tempo, a gente já diz, duradoura. Porque hoje em dia tá tudo tão, né? Efêmero, né? Exato, essa é a palavra. Como é que foi a chegada do Nolan, assim, o impacto dele na vida de vocês? Pessoal, profissional? Porque um filho, ele muda. Ele muda muito, né? Assim, eu como mãe falo, mas independentemente, mas... queria, assim, porque vocês até então juntos, tinham as vidas de vocês, aquela coisa toda, mas tinham tomado essa decisão. Chegou. A gente sabe que a gente passou nesses 10 anos durante muitos momentos. E a gente ficou 5 anos na fila e a gente falou para muitas pessoas, estamos na fila, estamos, né, com parentes, com amigos próximos, colegas de trabalho, todo mundo sabia que a gente estava na fila. E várias pessoas nos falavam, mas a vida de vocês é tão boa, pra que vocês vão ter um filho? Pra começar a se preocupar, sabe? Vão viajar. Pra que eu vou ter um filho? Pra quê, sabe? Exatamente. Só que hoje, quando elas conhecem ele, que é um guri encantador, é o nosso amor da nossa vida, assim, tipo, ninguém mais fala isso, sabe? Ninguém mais fala isso. Mas o Nolan chegou pra mudar tudo. Ele mudou tudo. E uma coisa super simples, que é assim... Eu sou mais agressivo no trânsito, assim, ando meio rápido, assim. Nossa, eu sou... Com ele, eu redobro a atenção no trânsito e quando eu tô sem ele também, porque eu penso, gente, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de 2 anos, eu tenho que me manter vivo. Eu fiquei muito mais responsável, assim, eu nunca fui de beber e dirigir, mas assim, de diminuir a velocidade, não me expor a risco, sabe? Tudo na vida, assim. Engraçado que essas coisas, né? Um filho, ele muda pequenos detalhes que, tipo, antes eu tenho uma direção agressiva, como diz meu marido, não é nem ofensiva, é agressiva. E aí eu digo, não, quando eu tô sozinha, eu vou, mas ao mesmo tempo ele diz, mas e aí, se o fulano ficar, né, se não estiver contigo? Então, e só para complementar também, assim, com essa questão, né? O Lucas, eu sempre quis ser pai, era meu sonho de vida, eu falei para ele assim, só que eu falei assim, não quero que isso seja uma imposição, eu quero ser pai e quero que tu seja pai comigo, né? Mas se tu achar que não é legal, que tu não quer, beleza, minha vida vai seguir tranquila, a gente segue junto e minha vida segue, né? E o Lucas, pra mim tanto faz, sabe? Se eu vou ser pai, tipo, pra mim é indiferente, mas se tu quer, vamos lá, né?
Exatamente. E daí eu falei, não, beleza, a gente tem então, vai ter um tempo de espera, então a gente vai refletindo. Daí a gente teve umas fases que a gente queria muito que chegasse logo. Daí, às vezes, em 10 anos, o relacionamento às vezes não tá tão legal. E, Sim. essa hora, se 7 chegasse... Sim, chega o sétimo ano foi terrível. O Assim, 7º ano quase que não foi. Não, a crise do 7, a famosa crise do 7. Sim, foi o 7 anos. Eu também tive uma crise horrorosa no 7. Terrível. Meu Deus. E a gente pensou assim, se chegasse naquele momento a ligação, a gente, não, agora não passei. Não vamos encarar. Vamos esperar isso daqui, daí, vamos ver. E daí mudou pro 8º ano, mudou tudo e tal. Mas eu quero dizer que daí, hoje, o Lucas é o paizão. O Lucas é o cara, assim, que ele fala, ai, como eu amo aquela criança, como eu amo o Nolan, como ele é tudo pra mim. O Lucas mudou totalmente a percepção sobre a paternidade, sabe? É que e eu acho que ele pode falar um pouquinho. Ser pai, mas pra mim era indiferente, entende? Tanto quando o Michael me falou que ele queria ser pai, não, a gente pode ser, nunca foi um sonho meu, mas eu vejo que tu tem muita vontade da paternidade e eu tô contigo nessa. Se fosse algo que, assim, que fosse muito forte pra mim, assim, não querer ser pai, eu teria dito pra ele. Claro. Ele falou, olha, realmente, eu não me E estaria vejo tudo sendo bem, pai. sabe? Porque eu acho que pior ia ser levar algo Claro. e daí de repente a gente não ia ficar legal depois, daí a gente ia separar logo, então de boa, sabe? Eu queria ser, mas não foi uma imposição. Não foi uma imposição, mas eu acho que isso é legal, até pra gente pegar um gancho. Mas agora eu vou chamar o nosso intervalo. Não saiam daí, ok? Espero vocês logo. Estamos aqui com o casal maravilhoso, super representativo, muito a cara do Afrodite, Michael e Lucas, contando a história deles, não somente de amor, mas de um amor que se estende e que a gente está falando que é de adoção, do Nolan. E aí estava me contando agora no nosso intervalo algumas coisas, porque eles estavam trazendo a questão de que não tinha necessariamente, não era uma negação, mas tipo, tanto faz, e o outro, a certeza. E eu sempre falo uma coisa, que as pessoas têm que, nas relações, sejam elas de amizade, de trabalho, a gente tem que ser aberto, né? Quero, não quero. Quando eu conheci meu marido, eu já tinha passado por 977 relacionamentos, né? Aí, assim, eu falei pra ele, cara, primeira coisa, acho que no segundo jantar, tu quer casar? Aí ele falou, quem casou uma vez, casa a segunda. Eu falei, tá. Tu quer ter filho? Quem tem 2, tem mais 2. Então tá, check, né? Porque, tipo, vamos para o terceiro jantar. Isso aí, porque eu não vou perder tempo, né? Muito Claro. mais por uma questão de objetividade. Claro. E não porque a gente é frio, enfim. Mas chega uma hora que a gente cansa, né? Dessas relações que não são abertas. Assim como tu disseste, não teria problema se ele não quisesse ter, Sim. né? Mas aí tu tava me trazendo uma situação e eu quero que tu conte agora. Que eu te Isso, interrompi. eu tava contando, né, que quando chegou a gente conheceu por fotos o Nolan e a gente ia começar a fazer essa adaptação no abrigo onde ele estava, né? Daí o Lucas, antes de provar, o Lucas falou, tem certeza? Tu quer mesmo ter filho, né? Eu quero, imagina. Ainda mais agora vendo as fotos, quero lá conhecer, quero levar ele para casa, né? Quero que seja o nosso filho. E o Lucas, tá, beleza, então. 5 anos sem se separar. Tem que aguentar no osso. Ele falou assim. Daí esses dias eu contei. Daí depois eu contei de novo essa história para ele esses dias e ele falou, agora mudou, agora é 10 anos. Tipo, porque vai, né? Porque eu não vou ter filho para me separar antes de a criança crescer um pouco. O Nolan já tá vindo para nós, ele tá vindo para uma família nova, então uma nova composição, aí ele vai se adaptar a tudo isso nesses primeiros anos aqui da vida dele. E daí, por exemplo, o Nolan tá no colégio, eu imaginei o Nolan no colégio daqui a 5 anos. E daqui a pouco, imaginei uma hipótese de nós dois separados. Aí ele vai levar o Nolan no colégio com um novo companheiro dele. Aí os coleguinhas falam, tu é filho de um casal homoafetivo? Sou. Tá. Aqueles 2 que são teu pai. Não. Aquele ali é o meu... Um deles é o pai que me adotou, mas aquele é o namorado dele. É que já é difícil, não é heterossexual, ele já vai ter que imagina. explicar que ele é filho... Então, é muita coisa pra explicar. Então, assim, quando ele tiver um pouco mais de maturidade, daí aí faz o que quiser. Tá, mas me diz uma coisa, pegando esse gancho assim, tu é mais ciumento na relação? Eu sou até muito tranquilo eu não acho muito ciumento, a gente é bem tranquilo, assim. É que quando envolve filho começa a mudar, né? Porque eu também já pensei nisso, tipo assim, acho que é uma coisa até mais, não sei se ciúme, mas acho que posse. Porque o filho é uma coisa que, foi uma decisão de vocês. Sim, então assim, eu penso também, nossa gente, separar, aí como é que vai ser? Até sou mais desapegada, tá? Mas assim,
O meu marido não é. Então eu fiquei pensando agora na situação de vocês, porque já é difícil numa situação de um casal que eles chamam de normal, e aliás eu quero chamar a atenção para isso. Ridículo. Normal é ser feliz. Normal é ser de verdade, tá? E aí, assim, um casal heterossexual já é complicado tu lidar com isso, porque na escola do meu filho também tem isso. Aí num final de semana tem um evento, aí vai o pai com a nova namorada e vice-versa e tal. Sim. Gente, o pessoal é super, assim, ó, evoluído. Eu admiro. O meu marido fala pra mim assim, ó, eu jamais ia aceitar isso. Eu penso, meu Deus, tô ferrada, nunca vou poder me separar, porque, entendeu? Ou ter outro namorado que ele saiba, porque é horrível. Mas assim, ele, né, na adaptação, o que eu acho de mais lindo, que eu comentei com vocês, assim, o que vocês estão entregando pro mundo é uma criança que nasce num lar com amor. Ponto. Sim. Não interessa se são dois pais, porque eu adorei, inclusive, a definição do perfil deles, que vai ficar aqui. Projeto Nolan. É Projeto Nolan, mas que assim, é um filho e dois pais. Eu achei isso lindo, porque é um assumir. E isso é muito mérito de vocês. Isso é muita coragem, mesmo em 2024. Sim, creiam, mas é verdade. Sim. A gente criou esse perfil no Instagram, Projeto Nolan, para contar um pouquinho da nossa história, que a gente quer que isso seja uma história muito comum. A gente sabe que já tem muitos, né, casais homoafetivos que têm crianças, né, que contam essas histórias, né, biológicos ou por adoção também. A gente quer contar a nossa história e mostrar que a gente é uma família normal, com todos os desafios. A gente estava até falando antes, né, que ali no Instagram vai muita coisa bacana, né, mas tem os perrengues do dia a dia de criar uma criança, né? Tem a bagunça, tem o choro. Agora, por exemplo, o Nolan tá aqui com a Dinda dele, que veio cuidar da fera aqui para não destruir o estúdio, né? Para acabar com o Daqui a pouco a gente ele me avisou, entra aqui. Mas, por exemplo, a gente tá aqui e a gente vai depois comer alguma coisa e a gente vai passar no hospital porque ele tá com a unha um pouco inflamada, assim, tá doendo a unha dele, que a gente tava observando, sabe? Tem essas coisas, né? Às vezes, domingo de noite ou cedo a gente tem que pegar ir no médico, sabe? Tem os momentos difíceis. Tem a vida real, né? Tem a vida real. No Instagram tudo é muito bonito, né? Uma coisa que eu estava comentando com o Michael também, uma curiosidade, teve o batizado dele que nós fizemos na igreja, a gente também não sentiu nenhum... Só rompendo barreiras, assim, porque... Ai, gente, tô toda arrepiada, não aparece ainda, tô toda arrepiada. A gente foi numa igreja, né, mas que máximo! A gente fez o batizado dele na igreja e eles até nos informaram que foi o primeiro batizado de um... Na igreja, que eu acho que tem uns 70 anos ali, no bairro Assunção, eu acho que a igreja... Fugiu o nome agora também. Tem uma igreja ali que a gente fez, 70 anos de igreja, primeira vez que tinham dois pais batizando seu filho. E eles tiveram até que pegar orientação na Cúria Metropolitana para saber como fazer, porque ali no campo tinha o campo pai e o campo mãe. Como é que eu vou preencher aqui? Daí falaram para nós uma coisa que eu acho super simples. Olha, tu bota no nome da mãe, outro tu bota no nome do pai. Tipo, não importa, né? Mais alguma dúvida? Tipo, pensaria a mesma coisa. Simplifica, né? Aí no dia do batizado também tinha a missa, né? Antes do batizado e... Chegou na hora da missa ali, eles nos chamaram, eu e o Michael ali na frente da igreja, e nos apresentaram para todos os frequentadores ali da missa e tal, apresentaram o Nolan. E a gente não sentiu nenhum tipo de preconceito, foi bem legal. E que importante vocês fazerem esse movimento. Muitos casais eu gosto de fazer para mostrar. Eu quero fazer as coisas para ele no futuro ver assim, eu fui batizado, teve a festa de um ano, ele não teve. Teve a festa de 2 anos, que vai ter agora a festa de 2 anos dele. Teve a festa de 2 anos, eu quero que no futuro ele veja a história dele, né? Por enquanto, ele não vai lembrar dessas coisas, porque não muda. Acho que o nosso grande negócio aqui é que não muda se é um casal homoafetivo. De novo, né? Parece que a gente está batendo na mesma tecla. Mas eu tô pensando agora numa outra coisa que aí também me remete à situação particular, assim. A rede de apoio de vocês, as famílias, né, deram esse apoio, entenderam, assim, abraçaram a ideia, tipo, ou teve resistência, como é que foi isso? Eu vou falar da minha família, o Lucas fala dele, assim. Isso, é melhor que eu falar da sua família, né? A minha família mora no litoral norte, né? Meus irmãos, 2 irmãos e meus pais moram lá, eles são mais conservadores, de uma vida mais interiorana, né? Moraram aqui em cidades da região metropolitana, mas nunca
sabe, muito metrópolis, assim, uma vida mais cidade, urbana. Então eles no início ficaram achando meio estranho, assim, sabe, de ter um neto. E eu falava, tá chegando, porque a gente acompanhava no site a fila mais ou menos hipotética ali, a gente via tá caindo muitas posições. Olha, eu acho que vai ser daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, tá chegando essa criança. Tu avisava, mas tu sentiu uma resistência, assim. E eu ia informando para eles e os meus pais são mais calmos, assim, não tinha nenhuma reação, sabe? Sabe aquela coisa, pai, casei, pai, comprei uma bicicleta, pai, comprei uma casa, pai, chegou um neto, tudo igual, sabe? E eles assim, antes de chegar, né? Mas daí até não me surpreenderam, que quando chegou, assim, o Nolan, foi uma recepção muito legal, é um neto deles, que eu tinha um pouco de medo, assim, de que, como é que eles vão tratar, sabe? Que ele já tem 4 netos, 4 meninos. Vão tratar como mais um neto, ou vão tratar bem, mas vão ter diferença, e não tem, sabe? Então, isso superou todas as expectativas. Até um super cuidado, assim, né? E como os outros estão mais próximos, né? Eles veem mais os outros, então o Nolan quando vai lá, sei lá, cada 3 meses, 2 meses, ficam em cima, assim, sabe? Mas é muito legal, assim, foi... Que top. E tu, Lucas? A minha família já é mais progressista, mais feminista, então eles já desde que eu falei, vambora, isso aí, quando eu falei do casamento também, é isso aí, vambora. Sim. Então a minha família, nesse ponto, é mais tranquilo, assim. E a do Michael, até assim, a gente vai fazer 10 anos juntos agora, e eles sempre me trataram muito bem, por mais que eles sejam uma família mais conservadora, mais religiosa, eles sempre me trataram bem, mas o que eu sentia, assim, que muitas vezes eles me tratavam como um amigo do Michael. Entendi. E não como o esposo do Michael, né? Eu via, por exemplo, tem um irmão, tem a irmã, eu via ele uma proximidade com o marido da irmã, ou a esposa do irmão, diferente do que era comigo, era mais um amigo. Assim, meu genro, vem aqui, daí é a minha nora aqui, e o Lucas. Tá, do nome. Isso. E depois que o Nolan chegou, eu sentia, até isso mudou, entende? Eles, foi um afeto muito grande com o Nolan, eles acolheram o Nolan, assim, a gente... Como o Michael falou, quando nós vamos lá com o Nolan tem até mais mimo do que os outros netos por o Nolan morar mais longe, né? Então eles querem estar naquele momento. Sim, tem que ganhar, como é que diz? Compensar. Isso aí. E parece que aquilo ali meio que, para eles, caiu uma ficha, assim, eles são uma família, sabe? Então, eu sinto que mudou algumas coisas, né? Sim. E tu te sentiu diferente também, como genro, assim? Eles sempre me trataram muito bem, sabe? Sim. Mas eu senti que mudou alguma coisa, sabe? É uma viradinha de chave. Uma virada de chave, exatamente. É que às vezes também, daí a gente fala de décadas e gerações, quando a gente fala disso, às vezes a coisa concreta, né? De enxergar ali, não, mas só um pouquinho. Eles não estão brincando, eles não estão aqui zaralhando, eles estão falando de construir uma família de verdade. E vendo isso acontecer no dia a dia, faz toda a diferença. Sim. Né? Não espero ver netos, né? Porque eu já fui mãe mais tarde e quero que meu filho curta bastante a vida. Mas eu digo assim que imagino que os pais tenham muito isso, assim. Eu quero que os meus filhos sejam felizes e tudo mais. Hoje eu procuro muito isso também com o meu filho. Às vezes ele traz algum conteúdo. O Nolan, claro, ele tá com 2 anos. 2 anos. Então, assim, ele já trouxe alguma situação, específica. Claro que ele tá muito novinho. Mas como é que vocês pensam isso, assim? É que vocês são tão pragmáticos, vocês são tão ótimos e assim, objetivos. Sim. Engraçado que conexão é uma coisa louca, né? Porque eu falei com o Michael e eu já adorei o jeito dele. E eu sou muito assim. Então, as pessoas não se conectam por acaso. Mas é que eu penso que, assim como eu penso pro meu filho, se ele tiver uma situação dessas, eu quero que ele cuide como que ele vai enxergar. Quero que ele veja que isso é não somente normal, que isso é algo da vida e que todo mundo, né, tá bem, tá vivendo amor, tá tudo certo. Eu quero que para ele seja algo tranquilo, entende? Mas é que eu fico pensando em vocês, assim, não tem uma apreensão do tipo... Como eu te falei no início, assim, eu sou humano, sabe? Eu quero que ele seja uma criança do bem, quero que tenha bons valores, que se preocupe muito com as pessoas e com a comunidade, sabe? Esse senso de olhar não só ali para minha casa, o meu núcleo familiar, mas ter uma visão social, assim.
que ele também se interesse por causas sociais. A gente mora na zona rural de Porto Alegre, então a gente tem um envolvimento maior ali com os vizinhos, porque nós somos poucos e a gente precisa, às vezes, de que um faça contato com alguém para pedir um serviço da prefeitura, por exemplo. A gente tem uma vida fora ali do nosso pátio, digamos assim, sabe? Eu quero que ele tenha essa visão, assim, que independente da condição financeira que ele tenha ou venha a ter no futuro, que ele trate todo mundo igual. Eu quero que ele tenha esses valores, assim, de humanidade, sabe? Para mim, é o mais importante. Que ele seja feliz. E sabe que a gente faz projeção também, assim, às vezes eu penso, eu quero, claro, que não seja tão breve assim, mas quero ser vô, sabe? Eu quero um dia chegar lá e que o Nolan tenha filhos. A gente acaba projetando, né, mesmo? Claro, querendo ou não, a gente pensa, óbvio, vai chegando. Eu tenho a mesma idade que tu, não sei qual é a tua idade, Lucas. Eu tenho 39. Eu tenho a mesma idade que tu, eu a gente também estava falando sobre questão de pais e preconceito, né, dos nossos pais de outra geração. De uma certa forma, eles lá atrás, eles também projetaram coisas para nós, né? Então, quero que o Michael tenha filhos e tal. Daí, de repente, quando eles ficaram sabendo, né, que eu me relaciono com homens, né, que sou casado com o Lucas, de repente eles pensaram, cara, nunca vou ser vô, ali o Michael não vai ter filhos. E a gente acabou mudando tudo que, não, chegou uma criança ali, né? Tem um filho ali. E projetaram também, de repente, algum tipo de preconceito que nós iríamos vivenciar. Sofrer, de repente. E aí eles iam até sofrer uma questão de proteção. com aquilo também. É uma função de proteção mesmo, assim, tipo, eu não queria isso pro meu filho porque ele vai sofrer preconceito, ele não vai formar uma família, sabe? Então, sim. frustra muito os pais, né? A gente consegue entender aquela geração que pensava dessa forma, né? Mas a gente acha realmente que a sociedade está evoluindo, que eles também estão conseguindo ver com outros olhos hoje. Eu queria te contar uma coisa também. Assim. Então tu vai segurar, porque a gente tem que ir pro próximo intervalo, mas assim, não percam, porque eu adoro essas histórias que estão vindo, tá? Sim. Beijocas, espero vocês daqui a pouquinho. Voltamos, porque claro, eu interrompi mais uma historinha, porque eu queria deixar vocês assim enlouquecidos como eu, porque eu também não ouvi história, então é sobre isso. Por favor, a gente estava falando da questão de dificuldades e, né, gerações e essa coisa toda, e aí vocês agora, e aí tu veio com uma história que eu te cortei para chamar o intervalo. A gente fala muito sobre a questão da diferença da percepção entre as diferentes gerações, né? Teve um dia que a gente estava num shopping aqui em Porto Alegre, né? O Nolan estava com o Lucas, eu acho, caminhando assim de mão dada, e eu estava empurrando um carrinho com a mochilinha nas costas, assim. Estávamos juntos e uma senhora parou assim, ficou olhando, né? E daí o Nolan, ele é super social, ele já deu tchau, assim, né? E ela perguntou: vocês dois são pais dele? E eu falei, sim. E ela, e pode? E eu falei, sim. Ela falou assim, uma senhora mais simples, assim, sabe? Eu tava ali olhando, ela... E eu falei, sim, nós adotamos ele, então... E ela, eu nunca tinha visto, que bonito, ela falou assim. Que amor. E daí ela começou a fazer umas perguntas, e daí ela falou também que tinha um neto gay, que também sonhava em ser pai, que tinha um namorado sonhava em ser pai. Só. Eu falei, olha, se quiser pegar o meu número e ele tirar alguma dúvida sobre o processo de adoção, como é que faz e tal... Só falar comigo. E aí ela ficou super encantada e começou a perguntar. E ela, e vocês sabem cuidar dele? E a neta dela, mais jovem, falou, vó, claro que sabe, vó. E deu uns comentários assim, foi muito engraçado. Assim. Não, a gente tirou uma foto, assim, foi um papo, um encontro muito aleatório. E a gente botou até lá no perfil, lá no Projeto Nolan, no Instagram. A gente conta essa história, ela ficou super amiga. De vez em quando ela entra lá e fala alguma mensagem bacana pra gente. Não, é que assim, legal, vamos combinar. Assim. Até eu ficaria. Porque assim, eu saio de casa e deixo uma lista do que tem que fazer. Porque assim, homem, né, gente? E aí não é uma questão de, não interessa o casal, interessa o seguinte, vai saber, porque assim, né, sabe como é que é? Mas o mais interessante, eu, por exemplo, já sou uma pessoa controladora pra natureza. E aí... Qual é teu signo? Bom, eu sou uma explosão do zodíaco. Eu sou Capricórnio com lua em Áries e ascendente em Leão. Tá. Né? Bom, eu sou Leão e eu achei que era também, porque eu também sou um pouco assim, eu sou meio de comandar e o Lucas, para, eu sei fazer. Eu sou de indicar o caminho, vai por ali, vai por aqui. Aí te quer mandar, né? Daí que acontece, aí meio que dá ruim às vezes nessa coisa. Sim. Mas é que, naturalmente, a gente tem historicamente a mulher cuidava das crianças, então refazer ressignificar, não é refazer, ressignificar isto, e que não significa que vocês não possam cuidar, né? Claro. Porque o Nolan, que eu conheci, daqui a pouco vai estar aqui com a gente,
ele tem no olhar, né, a luz e o significado, assim, o sentimento, ele passa essa energia de uma criança muito amada. Então, com certeza isso não foi... o que me parece é que não foi uma luta para vocês, foi um desejo real. E isso é o que eu mais acho importante também, que a gente pense na responsabilidade, né? Mesmo até quando... Hoje eu estava vendo um vídeo, fiquei super chateada lá, as pessoas devolvendo cachorrinho que adotaram, não sei o que e tal. E... Bom, o pessoal adora falar, né? Porque compara cachorro com criança. Gente, só um pouquinho. Os cachorros... O meu cachorro me deu o ok para ser mãe. Porque eu entendi que eu sabia cuidar de um ser. Então não é a questão de comparar, né? Mas... E aí, assim, eu fico pensando, tu não pode ser irresponsável no momento que tu toma essa decisão, né? E aí, quando o Lucas fala que ele é mais racional, claro que tu tem certeza, porque assim, tipo, é um caminho que não vem pra cá e fingir que... É pra sempre. Filho é pra sempre. Nós vamos embora. A ligação de vocês serão sempre pais do Nolan. Sim. Né? E aí é uma coisa que eu sempre falo, assim, que isso não muda, porque foi uma decisão dos dois. Sim. E para ele isso tem que estar muito forte, né? Como é que vocês percebem isso, assim, para ele, assim? Como é que foi desde a chegada? Eu vejo que ele foi se acostumando ali com o novo lar. Ele já era uma criança que tinha contato com muitas pessoas lá no abrigo, tinha outras crianças, ele dividia muitas coisas, né? A gente foi percebendo uma mudança de comportamento, assim, que ele... No início tudo era mais tranquilo, ele ia com qualquer um no colo, daqui a pouco ele ficou só quer com a gente, ficar no colo da gente, ficou mais próximo da gente, ele se sente muito à vontade lá em casa. Foi vinculando. Né? Foi vinculando com o passar do tempo, assim. E até queria te contar uma história, de repente o Lucas fala, que é a questão de um dia a gente... Claro que a gente sabe, mas tem um dia que parece que cai a ficha que não somos só nós dois, que tem um serzinho ali, que é nosso filho e que tá acompanhando tudo que a gente tá falando, né? Que teve um dia que eu tava na cozinha, o Lucas tava no quarto trocando fralda dele. É que o Nolan tá com 2 anos, né? E ele ainda não fala, mas ele fala umas 30 palavras. Fala muito pouco, fala umas 30 palavras, mas ele tem um entendimento de muito mais. Né? Ele entende tudo. Entende tudo. Eu digo que o radar deles é uma coisa impressionante, né? Eu estava no quarto com ele, aí o Michael estava na sala. Eu falei, e uma das coisas que ele tem de entendimento conosco é que quando a gente vai fazer alguma comida, uma refeição gostosa, que eu sei que ele gosta, eu falo, vai ter tal coisa, aí eu falo pra ele, e ele presta atenção. Aí um dia eu tava com ele no quarto e eu falei assim pro Michael, Michael, vamos fazer uma massa e tomar um vinho hoje? E ele me olhou e fez assim, e o Michael escutou na cozinha. E eu fui no quarto e falei, cara, nem é contigo o assunto, cara, tu já tá te metendo. Mas daí a gente percebe que... Tem uma terceira pessoa, né? Não somos só nós, né? Mas aí me veio uma coisa de tipo, consolidou um link, né? Sim. Ali consolidou a coisa da família, porque isso é o mais lindo, quando eles vão pegando essas coisas, esses pequenos detalhes, né? Da gente e tudo mais, e pequenas expressões. Até meu filho me disse ontem, a gente ficou sem internet, teve uma história lá de um caminhão que arrebentou os fios, não sei o quê. Enfim, e aí meu filho falou, papai, que horror. A mamãe é a louca da série, como é que ela vai ficar sem TV? Sim. E aí, assim, eu até falei, gente, a prova do líder aqui em casa hoje. Porque assim, como é que vai conviver? Porque, claro, cada um vê uma série, o outro faz outra coisa. Mas é legal pra tu até dar uma checada pra ver se tá tudo bem, entendeu? Sim. Se, tipo, tá todo mundo conseguindo conviver independentemente da internet. Porque a gente sabe que o WhatsApp... Outro dia eu tava trocando mensagem com o Michael, era no aniversário e tudo mais, e eu me sentindo mega mal, mas eu falei, eu preciso confirmar contigo e tudo mais, porque eu vou dizer pra vocês a razão. Mas vamos trazer o Nolan? Vamos. O Rafa, como vocês sabem, né, tá lá indo buscar o Nolan, que veio com a Dinda, né? É uma das Dindas? Quantas Dindas são? É um monte. Ai, gente, eu também. Eu adoro Lucas um monte de Dindo. Moderno. Mas eu sou dessas também. São 6 casais. Então, viu? 6 Dindas, 6 Dindos. Ai, coisa boa. Imagina muito a gente dindo. na igreja. Primeiro casal homoafetivo, batizando filho e chega ainda com 12 padrinhos. Na tropa toda Voltamos à igreja. Eu falei muito pro Michael bom. assim, ele não vai ter mãe, mas madrinha ele vai ter 6. Não, então, ou seja, né? É sobre isso. Pode botar ele no chão. Vem cá, Nolan! Oi! Olha! Ele tá vermelho já, não tava no calor. Querido! Tu viu aqui? Tem uma bola, dá oi pra daí? titia.
Dá um oi pra Aquele titia. beijo gostoso. Olha ali. Hein? Dá um beijo pra titia. Dá um oi. Maravilhoso. E dá um oizinho agora. Dá um oi. Ah, Tu oi. tá te vendo lá na câmera? Tá te vendo? Na televisão lá? Olha lá, Viu? olha lá na Olha TV, lá na tu televisão. Tá vendo? Tá vendo? O Nonô lá, quem é aquele lá? Fala o teu nome pra titia. Como é que é teu nome? Olha, ele tá... Pega essa bolinha aqui da Brinca papai, aqui. então. Fica à vontade, Pega, o espaço pega. hoje é teu. Isso. Tu gostou? Tu gostou? Isso aí mesmo. Qual é Coisa a boa cor? poder Qual fazer é a isso. cor? Que cor é essa daí? Ai, gente, Ele que fala delícia. memê. Memê. Vermelho e amarelo é memê. Não, mas é isso. E ele tá super bem pra idade Sim, dele. sim. E ele tá bem... Acabou. Assim, ele é muito comunicativo, né? Se ele dá oi. Isso! Cumprimenta as Shopping, ele dá pessoas. oi pra todo mundo. Muito bom. Gente, assim, primeiro eu preciso dar, assim, parabéns, tá? Pega um pra mim. Pela coragem, pelo amor, né, de vocês, pelo vínculo, pelo comprometimento e por vocês entregarem uma história tão linda, independentemente de qualquer coisa. Vocês fizeram por vocês e isso ecoa para outras pessoas. Eu fiz questão e a minha grande homenagem aqui no Afrodite para o Dia dos Pais não era trazer o meu pai ou trazer um pai e uma filha, enfim, era trazer um exemplo de amor. Porque amor está acima de qualquer preconceito. E o Nolan está aqui para provar que ele é muito amado, que ele tem uma família super organizada, pais que decidiram, optaram por tê-lo, amam incondicionalmente. E esse sorriso, essa bochecha rosada diz tudo, hein, gatinho? Dá um tchau pra titia. Tchau? Então tá. A titia vai agradecer aos papais, parabenizar mais uma vez, gente, assim, e super obrigada, tá? Por se disponibilizarem. Eu queria entregar, como eu falei, né, um conteúdo diferente para as pessoas, porque o Afrodite ele tem essa proposta de ser um programa que rompe barreiras e que entrega a verdade, né, com profundidade. E vocês são muito profundos, vocês são pessoas muito especiais. Parabéns mais uma vez, obrigada por esse vínculo. E é isso, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Eu queria um brinde, por favor. até agradecer a oportunidade de estar aqui, porque algumas pessoas podem achar que é exposição, eles gostam de se promover sim, e fazer tal. mídia, merchan. Mas na verdade, né, a gente acha que tem que contar essa história para tornar algo natural, cada vez mais comum, sabe? Porque a gente é uma família bem comum, né, com seus desafios, a gente se ama nosso filho, a gente faria tudo por ele, faz tudo por ele, né? Quer deixar um ser humano muito bom para o mundo, né? A gente sabe que um dia a gente ele vai continuar aí, então que ele seja um grande ser humano, é isso que a gente quer, e feliz, né? E vocês estão nesse caminho, com Isso, certeza. Gente, Muito obrigado. tô emocionada, assim, Nossa, de um também. brinde. Amigos Obrigado. queridos, bem-vindos à minha vida e ao Obrigado. Afrodite. Muito obrigado. Foi um Sempre prazer aqui. para nós estar aqui Obrigado. com você. Obrigada. É isso.